Irmãos, se tem algo que me incomoda é a injustiça. Eu não posso ver a injustiça e ficar quieto. Eu não posso ver a maldade e silenciar. Eu nunca vou ser acusado de omissão. Não, não vou. Não vou incorrer nesse erro, nesta acusação. Olhando para os últimos fatos, eu preciso tocar nessa temática. Vocês estão vendo que eu tenho evitado entrar em determinadas temáticas, falando de Brasil. Mas é inevitável, falando da mensagem de ontem sobre o tempo, e ouvindo o que a gente ouviu ontem e hoje, durante essa semana, eu não pontuar algumas coisas para vocês. Por ordem do Moraes, a PF prendeu 3 pessoas no Rio de Janeiro. 3 pessoas foram presas. Da família Brazão, 2. Um deputado federal, vocês estão cientes do fato. O outro é o Conselho de Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. E o terceiro, que é o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. 3 pessoas, 3. Eu vi isso e falei, olha, eles tentaram segurar o máximo possível. Não tem como. Mas olha só, tudo que o ex-presidente sofreu de injustiça. Eu só posso lembrar da mensagem de ontem, que o tempo é um instrumento de Deus para manifestar verdades que estavam ocultas. É triste ver como essa gente milita nas trevas e pelas trevas. Trevas em todos os sentidos, não vamos só espiritualizar, estou falando trevas de conhecimento, por aí vai. Trevas em todos os sentidos. Deixa eu resgatar alguns fatos para vocês diante da notícia de que as pessoas que estão ligadas diretamente, os mandantes para eliminar a Marielle, são pessoas conectadas ao partido do governo, que esteve até semanas atrás em solenidade com ministros do governo, próximos do prefeito, cuja irmã vai se filiar para ser vice do prefeito. Escuta isso. Eu falei, peraí, eu preciso só pontuar algumas coisas para as pessoas. Vamos lá. Alguns pontos aqui que mostram como a injustiça deve nos incomodar. Primeira coisa, falaram o seguinte, o orçamento secreto é um problema para o país. Em 2 dias, o atual governo bateu o recorde do orçamento secreto. Falavam, ele está fazendo isso para quê? Para esconder dinheiro, para esconder corrupção. Inventaram até que pastores que trabalhavam no governo saíam de lá com barras de ouro no carro. Barras de ouro dentro do carro. E teve muito crente que caiu nessa falácia, por ignorância. E usaram o seguinte, o orçamento secreto era um problema, era um câncer do país. Em 2 dias, o atual governo bateu o recorde de orçamento secreto. Em 2 dias, 7,5 bilhões de reais. E teve, em outros momentos, muito mais, viu? Inclusive para aprovar pautas, inclusive acelerar a sabatina do seu amigo, dos seus 2 amigos na Corte Suprema. Segundo fato, o país está em risco porque ele é um fascista amigo que vai levar o Brasil para um golpe. O Brasil está em risco. Essa era a falácia. O Brasil está em risco, ele é uma figura para um perigo para a democracia. Falavam isso do ex-presidente. Pois o atual presidente, rapidamente, disse que resolveria a guerra tomando cerveja, ignorou a dor dos 2 lados, principalmente o lado ucraniano. Ele brigou com Israel, comparou o que Israel está fazendo com o trabalho de Hitler na Segunda Guerra. Ele confrontou os Estados Unidos, com uma ordem dos Estados Unidos, ele confrontou diretamente uma ordem dos Estados Unidos. Ele recebeu uma frota iraniana, uma frota do exército carniceiro iraniano, uma frota naval de guerra do Irã, contrariando os Estados Unidos e contrariando um pedido de Israel. Ele recebeu aqui no Brasil. Ele recebeu com um tapete vermelho, com status de honra, um ditador aqui no Brasil. E durante a campanha, ninguém poderia falar que ele era amigo do Maduro, que ele era amigo do Ortega. Conectar a figura do atual presidente com essas ditaduras, pois ele recebeu com status de muita pompa, com o tapete vermelho. Enquanto lá na Venezuela, os opositores políticos do Maduro estão sendo sequestrados e eliminados. E aqui no Brasil, o silêncio da mídia e o silêncio da justiça. Mas essa injustiça não fica impune diante de Deus e o tempo revela todas as coisas. Terceiro, é um atraso, é um retrocesso colocar um amigo na Suprema Corte. Isso foi falado em cadeia nacional, num debate ao vivo, pelo atual presidente, condenando o então presidente em exercício naquele debate,
dizendo colocar um amigo na Suprema Corte será um retrocesso e um atentado à democracia. Em 2 tacadas, ele colocou seu amigo pessoal, seu advogado, e colocou um outro amigo comunista declarado. Não há nada mais selvagem, não há nada mais destruidor, não há nada mais perigoso para a democracia do que o comunismo. Ele colocou um comunista amigo e político na Corte Superior de Justiça e colocou seu amigo pessoal e seu advogado também na Corte de Justiça. Lembrando que eles assim moeram o André Mendonça, que é uma água de salsicha, mas moeram o André Mendonça só porque foi uma indicação do então presidente Bolsonaro. 4º ponto, ele é um destruidor da Amazônia e quer exterminar os Yanomamis. Aí teve musiquinhas, né, todo aquele sensacionalismo da Globo, todo mundo com aquela crise de abstinência da Rouanet, todo mundo desesperado, mas pegaram isso, uma mentira, e distorceram ao máximo possível e manipularam a cabeça das pessoas, todo mundo sensível, aquela influenciadora Mel, defesa dos animais, até o DiCaprio, todo mundo postando fotinha de 1800 e alguma coisa da Amazônia pegando fogo, e aí a Amazônia bate recorde de queimada, a Amazônia bate recorde de invasão, a morte dos Yanomamis está chegando no nível insuportável, muito acima do que acontecia no governo anterior. Mais uma mentira que o tempo está revelando, onde foram parar os móveis. Roubaram, sugeriram, e a Globo fez um teatro gigantesco, validando a informação, a falsa informação, a falsa acusação de roubo. A sugestão, porque a primeira-dama e o presidente fizeram uma sugestão de que os utensílios lá do palácio foram roubados. Da casa residencial do presidente foram subtraídos, sumiram, foram para onde? Por que fez isso? Sugerindo que o então presidente e a primeira-dama tinham dado cabo naquilo até roubado. E agora descobriram que tudo estava lá, tudo tinha sido notificado, identificado e o depósito estava verificado. Só omitiram para poder pegar o seu dinheiro, o meu dinheiro e gastar R$200 mil. 40 mil no sofá, 150 mil em outra coisa, mais de R$200 mil no estalar de dedos, sem licitação, em caráter de urgência para torrar o seu dinheiro, porque são comunistas que amam o luxo. Mais uma mentira caiu por terra. Agora, dá mais uma olhada nisso daqui. Ele é um dos mandantes, ou mentor, ele é um dos mentores da eliminação da Marielle Franco. E isso moeu a figura do Bolsonaro, a figura da família do presidente, todos aqueles que estão próximos, sustentou a narrativa. Lembra da fala do Boulos na Câmara dos Deputados? Tem focinho de porco, tem cara de porco, tem rabo de porco, falando que o Bolsonaro, sugerindo que o Bolsonaro era o culpado e era o mandante. Só que um detalhe, a PF acabou de prender 3 pessoas por ordem do Moraes. Eles tentaram sustentar. O ministro da Justiça, hoje, que era ministro do STF, se tornou ministro da Justiça, é um grande esquemão, né? O diálogo é cabuloso, da toga até o PCC, é sempre cabuloso. Mas agora ele tentou segurar isso, distorcer os fatos, mas não deu, não teve como. Aconteceu que os 3 foram presos, só que um detalhe, olha só, foi preso o Chiquinho Brazão, Domingos Brazão. Chiquinho Brazão, deputado federal. Domingos Brazão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e o Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Só que um detalhe, até o dia 18/3, o dia 18 de março agora, hoje é dia 24, no dia 18 de março, esse cara, o Brazão, estava em solenidade com os ministros do governo Lula. Os ministros do governo Lula, inclusive deputado federal que o recebeu no município de Belfor Roxo, na mesa, tirando foto, e o cara estava ali do lado. Um outro detalhe, a irmã Aniele, a Aniele Franco, está cogitando se filiar ao PT no Rio de Janeiro para poder ser vice do Eduardo Paes. Só que tem um detalhe, o Chiquinho Brazão foi secretário do Eduardo Paes até fevereiro de 2024. Eu digo a vocês, tem focinho de porco, tem rabo de porco, tem orelha de porco, fede igual a um porco, anda nas trevas, manipula a mente das pessoas. Quem é esse? Eu não preciso responder. Isso é tudo muito injusto. Isso, a gente só consegue ver algo muito espiritual para aprisionar as pessoas, aprisionar os estados, os municípios, aprisionar o país num grande jogo de conveniência. Muita lama, muita sujeira. Mas a sujeira só vem à tona quando alguém põe luz, aí você vê a sujeira. Quando acende a luz, aí a gente vê quão podre, o quão fétido está o ambiente, o quão dominado pelas trevas está o ambiente, por causa da luz. E o tempo, irmãos, ajuda a revelar essas coisas. Eu vou parar por aqui, eu não consegui me conter, eu tinha que fazer essas observações com vocês.
Eu fico com pena das pessoas que ainda fazem um malabarismo gigante para defender essa gente. Essa gente não tem escrúpulos, não tem moral, não tem ética, não tem princípios. Eles caminham nas trevas em todos os sentidos. E agora? E agora? Deus é justiça. Guardem isso. Eu não estou na defesa de homens. Eu estou mostrando para você que a gente tem que se indignar com a injustiça, com a mentira e com as trevas. Não dá para ver o grito dos maus e ficarmos em silêncio, pedindo desculpas aos maus. Não peça desculpa para os maus. Não peça desculpas aos intolerantes. Continue firme sendo quem você é. Não abra mão da verdade. Deus é a justiça. Mais uma vez eu digo e paro por aqui. Tchau, tchau.